Quando nós falamos de felicidade, nós pensamos em momentos mágicos, coisas boas, positivas, mas a gente se esquece que existem alguns momentos na vida que são os momentos de recomeços. Pode ser um divórcio, ou um momento em que aquele emprego, aquele trabalho de uma vida chega ao fim, ou até mesmo a perda de um ente querido. E nesses momentos, como que a gente lida da melhor forma possível? Para falar sobre esse assunto importante, delicado, hoje a gente tem uma presença de uma pessoa muito especial, Márcia Papa, especialista em desenvolvimento humano, ela é mentora de recomeços. Eu amei, Márcia, eu amei esse mentora de recomeços. Fiquei encantada, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Flávia. Estou muito feliz de estar aqui no teu programa Caminhos da Felicidade. É uma honra para mim. Eu sou super sua fã, já te falei isso nos bastidores. Então, é uma honra enorme. Eu estou muito feliz. Além Então, do que, é uma grande oportunidade de eu estar reforçando que no caminho da busca da nossa felicidade, o recomeço tem que fazer parte. é Então, é um verdade. privilégio eu ter essa oportunidade de estar aqui falando desse tema delicado, mas tão importante para a gente construir a nossa felicidade. Maravilhoso. Márcia, então conta um pouquinho para gente. Esse conceito de recomeço. E você traz, quando você fala de recomeço, isso traz uma suavidade para um tema que ainda nos é difícil e pesado. Fala um pouquinho sobre essa visão de um recomeço. Bom, eu comecei a trabalhar com esse tema, recomeços, em julho de 2021. Então, a partir dali, eu ajudo mulheres, como você falou na introdução, a estarem saindo daquele momento de paralisação para seguir em frente. Mulheres que acabaram relacionamentos, perda de emprego, a morte de um ente querido. E tudo isso começou na minha vida porque há quase 6 anos eu perdi o grande amor aí da minha vida. Eu fui casada há 30 anos, meu marido faleceu por um câncer muito agressivo, com 54 anos. Meu chão caiu como cai para todo mundo, porque todo mundo, de um momento ou outro, faltam as coisas que a gente tem um vínculo muito forte, e a partir daí eu comecei a procurar uma saída, né? E aí, como o nosso tempo não é grande, eu já queria começar a falar duas coisas importantes nesse movimento de recomeço. Primeiro, é importantíssimo que logo que a gente tenha uma quebra de vínculo, a gente acolha os nossos sentimentos. É muito importante a gente validar esses sentimentos, né? Então, a gente vai ter um monte de coisa que vai acontecer no nosso coração. Tristeza, culpa, raiva, insegurança, milhões de medos, porque a nossa vida muda de ciclo, né? E a gente precisa acolher. É como, eu sou enfermeira de formação, então é como uma ferida, uma cirurgia. Nos primeiros dias, eles falam para a gente até não mexer no curativo. A gente precisa deixar aquela dor que é aguda, que é imensa, que toma conta do nosso corpo e da nossa alma, decantar. A gente precisa deixar essa dor acomodar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é da importância da validação, do acolhimento dos sentimentos. Mas eu tenho uma bandeira. Tão importante quanto acolher esses sentimentos, é preciso que a gente entre em movimento. A gente não pode, ao mesmo tempo que a gente respeita o nosso tempo, a gente não pode se acomodar naquele lugar de paralisação, naquele lugar que, às vezes, por conta da dor, parece um lugar de conforto. Eu estou quietinha aqui, porque esse lugar não é o lugar do conforto. Esse lugar é o lugar do adoecimento. Todo o processo de dor, a dor intensa, aguda, depois a acomodação, é um processo natural como o nascimento. A morte
de qualquer vínculo que a gente tenha, é um processo natural. Agora, se a gente se paralisar, ele começa a virar um processo de doença, de adoecimento, né? Então, isso que eu quero sempre, porque eu escuto falar com uma certa tranquilidade que me incomoda, do respeito por esse tempo. A vida ela é soberana, a vida é maior. E a gente, apesar da dor, a gente vai sentindo a vida chamar a gente. A gente vai sentindo a luz entrar pelas frestas da janela. E é nesse momento que a gente precisa estar atenta para a gente ir abrindo essas frestas e se permitindo seguir em frente. Não, isso é Então, era tão, isso que eu queria deixar muito claro. isso é tão importante, Márcia, porque se tem algo que a gente sabe é da impermanência das coisas. Todos nós sabemos disso. Nada é eterno, nada permanece igual. Mas, ao mesmo tempo, a nossa incapacidade, dificuldade de lidar com a impermanência nos traz muitos sofrimentos. E, de forma, assim, carinhosa, prática, que sugestão, que dica, que fala você poderia compartilhar com quem está nos acompanhando sobre como lidar de uma forma prática nesse momento de recomeços? Então, quando eu fui buscar alternativas para sair daquele momento difícil, impactante na minha vida, eu fui estudar psicologia positiva, inteligência emocional, fiz alguns cursos de tanatologia, e juntando a minha vivência com algumas coisas que faziam sentido, é como se eu tivesse montado uma travessia. Então, e essa travessia, para se tornar mais didática, existem pilares nessa travessia, da dor aguda até o recomeço, né? Até efetivamente eu me sentir num processo de recomeço. Então, primeiro nós já falamos, acolher os sentimentos, se permitir, deixar essa ferida começar a ter os primeiros processos de cicatrização. Segundo pilar, conscientização do fato. E conscientização do fato não significa eu aceitar dizendo que aquilo foi bom, que eu aprovei e que eu concordei. Mas eu preciso olhar para o fato com amadurecimento. O fato aconteceu, independente dos sentimentos que eu tive, ele está ali na minha frente. Eu preciso enxergar esse fato, eu preciso olhar para ele de forma aberta. E aí entra isso. Nós precisamos entender que a vida é impermanente, é finita, que a nossa vida é feita de ciclos. Afinal de contas, nós estamos aqui nessa jornada para aprender, para evoluir, para crescer, né? Então, quando a gente consegue olhar de forma consciente e madura, que é o segundo pilar, a gente consegue ir para o terceiro pilar, que eu coloco duas atitudes que eu não sei dizer qual é, vêm juntas, que é se permitir e decidir. Eu vi aonde a minha vida se colocou e eu me permito e eu decido caminhar. Não existe, eu não consegui até hoje dizer o que vem primeiro, o que vem junto. Eu me permito, eu decido, eu escolho pela vida, eu escolho honrar a vida que eu tenho, eu escolho porque eu mereço, né? E aí a gente fala também de merecimento, de gratidão pela vida que a gente tem, simplesmente porque a gente levanta. Então, acolher os sentimentos, a consciência do fato, a decisão e a permissão. A partir daí, a gente vai, é um grande momento para a gente fazer um mergulho para dentro da gente, o autoconhecimento, porque toda mudança, toda transformação na vida da gente traz também possibilidades, e nós, muitas vezes ligadinhas no piloto automático, a gente se distancia daquilo que realmente tem valor para a gente, daquilo que realmente é essência para a gente. Meus valores, minhas prioridades, o que eu desejo da vida, que estilo de vida eu quero ter. Então, é uma ótima oportunidade para a gente fazer esse mergulho. Quinto pilar, autoamor. A gente não consegue
manter nenhum processo saudável de transformação, de reconstrução, de restauração, se a gente não se amar. Então, a gente tem que aprender que se amar não quer dizer arrogância, se amar não quer dizer egoísmo, a gente não pode transbordar para a vida, e a gente não pode transbordar para quem está do nosso lado, que a gente ama, aquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa nutrir o autoamor. E, por último, o autocuidado, que é falar um pouquinho da prática, do hábito de criar esse autocuidado, porque esse autocuidado vai retroalimentando o nosso autoamor, vai retroalimentando que a gente escolheu a decisão melhor para a nossa vida, e aí você sabe que a gente tem um monte de ferramenta de autocuidado na área social, espiritual, física, mental, emocional, que vai fechando esse ciclo de recomeço, essa travessia que ela tem um começo, mas ela é perpetuada, porque a gente precisa fazer isso toda hora, e a gente tem pequenos recomeços diariamente na nossa vida. Então, essa é a travessia que eu fiz. Nossa, Márcia, é muito profundo isso. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem acompanha a gente. Minha amiga amada, minha gratidão a você, né? Que os recomeços, através, né, dessa sua experiência, dessa sua fala, sejam mais leves. Que a gente possa ter, todos nós teremos recomeços ao longo das nossas vidas, mas que eles possam ser leves. Muito obrigada. Um ótimo restinho de dia para você, minha amiga, e a todos que acompanham a gente. Um grande beijo, Um beijo Marta. enorme no coração de cada um de vocês.